Então, hoje eu vou falar sobre a questão das memórias ROMs, da PROM e da EPROM. Vou começar pela PROM. A PROM, ela significa memória ROM programável, e ela é chamada de programável não porque o usuário comum ele vai programar ou escrever nela. E, na verdade, essa questão de programável tem muito mais a ver com a questão do fabricante ou do técnico em eletrônica. A memória ROM programável é aquela que o fabricante ele vai fabricar o microchip e não grava nada lá dentro. Depois, um outro fabricante de componente eletrônico, ou um técnico em eletrônica, ele vai adquirir aquele microchip que não tinha nada gravado, daí então realiza o procedimento lá de gravação, de escrita naquela memória. Então, o PROM é a memória ROM programável que permite que o fabricante ou técnico em eletrônica realize uma gravação naquela memória. Depois de gravado, não pode mais apagar os dados que estão naquele microchip. Então, isto é memória PROM, memória ROM programável. Já aquela memória que permite que esse fabricante ou técnico em eletrônica realize o ato de gravação, programação e posteriormente consiga apagar os dados que estão naquele microchip para poder fazer uma nova gravação, daí nós chamamos de memória ROM EPROM, que é a memória ROM programável e apagável, né? Isso porque ela permite a gravação dos dados por parte desse fabricante de componente eletrônico ou ali pelo técnico em eletrônica. E depois é possível emitir luz ultravioleta. Daí vocês podem, vou estar deixando a imagem ali em cima, vocês podem ver que em cima da memória tem um orifício, ali na parte superior. Ali é onde se emite a luz ultravioleta, e então os dados eles são apagados, permitindo novas gravações. Então, repetindo aqui, EPROM é a memória ROM programável e apagável, e ela permite a gravação e o apagamento dos dados através de emissão de raios ultravioletas. Então, temos um tipo bem interessante, porque o fabricante ele pode gravar, depois ele pode apagar e gravar de novo naquele componente, mas sempre lembrando que quem faz isso é o fabricante ou componente, é o fabricante do componente eletrônico ou é o técnico em eletrônica, né? Não é o usuário comum, porque para o usuário comum ela continua sendo uma memória ROM, uma memória somente de leitura.